Olá pessoal, não há nada pior para os animais selvagens do que viver em um espaço confinado sem poder se mover livremente e interagir com seus semelhantes. E embora seja possível criar condições mais do que confortáveis para os animais em cativeiro, nem todos os donos de zoológicos e circos o fazem. No vídeo de hoje contaremos várias histórias da libertação de pobres animais que durante muito tempo foram forçados a suportar condições terríveis em cativeiro e a indiferença de seus donos. Vamos lá! Urso abandonado. Você alguma vez já viu zoológicos de beira de estrada que às vezes se encontram nas principais rotas de transporte? Fique atento. Frequentemente, as condições nas quais os animais são mantidos nesses locais não cumprem nenhum requisito. Esta é a história do urso Ben, que viveu por 6 anos em um pequeno recinto de concreto em um zoológico à beira da estrada na Carolina do Norte. Lá, ele era chamado simplesmente de atração número 2. Não sabemos nem o que dizer para um absurdo desses. As condições na jaula do pobre animal eram obviamente as piores. O urso bebia uma água parda de uma bacia de ferro e com ela mesmo se banhava. Em vez de carne suculenta, ele comia restos de comida de cachorro e o que os visitantes davam para ele. Para se divertir, ele tinha só uma velha bola de boliche e alguns pedaços de madeira mofada. O Ben não tinha nada para fazer a não ser andar em círculos por horas em sua cela de prisão. Com o passar dos anos, ele foi ficando cada vez mais deprimido e menos sociável. Felizmente, um dia, 2 visitantes conscientes por acaso foram parar naquele triste zoológico. Eles perceberam imediatamente as terríveis condições nas quais mantinham um animal. Graças aos esforços deles, o caso chegou aos tribunais e, após receber permissão oficial, a Organização de Direitos dos Animais, PETA, finalmente levou o Ben para uma nova casa. Agora o urso vive na natureza, caminha pela grama fresca, nada em sua própria piscina e dorme em uma cama macia de feno e folhagem. Elefante chorão. Se você chorou por causa do desenho animado da Disney Dumbo quando era criança, então essa história com certeza vai tocar você profundamente. Este elefante aqui se chama Raju e a vida dele antes era um verdadeiro pesadelo. Desde muito pequeno, esse animal viveu no estado indiano de Uttar Pradesh, junto com seu primeiro e até recentemente único dono. E apesar de que no hinduísmo é costume tratar esses animais com respeito, Raju desde pequenininho teve que suportar humilhações constantes. O ex-dono o mantinha preso em uma corrente com pontas, batia nele e o humilhava. Todos os dias o elefante era obrigado a fazer reverências para as pessoas na rua. Para comer, ele precisava contar com a compaixão das pessoas da cidade e com o lixo espalhado ao longo da estrada. Você não vai acreditar, mas isso foi assim por 50 anos. Felizmente, em 2014, ativistas de uma instituição de caridade para o resgate de animais selvagens finalmente ficaram sabendo sobre a infeliz vida de Raju. Demorou um ano inteiro para libertar o animal do cativeiro, embora o seu agora ex-dono nem tivesse os documentos do animal. Quando as correntes foram finalmente removidas das patas exaustas do elefante, algo incrível aconteceu. Lágrimas de gratidão começaram a escorrer de seus olhos. Os pesquisadores dizem que esta é uma reação completamente natural, já que os elefantes são animais altamente inteligentes, realmente capazes de sentir tais emoções. É obviamente muito triste saber que o já idoso Raju passou a maior parte de sua vida sem amor e com crueldade, mas ficamos felizes que pelo menos na velhice ele finalmente pode conhecer o verdadeiro carinho e se sentir bem tratado. Família canina. A história desta família de peludos quase terminou tragicamente, mas os funcionários de uma organização de caridade local intervieram a tempo. Isso aconteceu em 2017, após uma violenta tempestade em Detroit, Michigan. Por azar, em meio ao mau tempo, uma cachorra de rua começou a dar à luz. 11 filhotes saudáveis nasceram, mas a tempestade não passava de jeito nenhum e então a mamãe cavou um buraco fundo na terra úmida e escondeu ali sua prole. O problema foi que os filhotes simplesmente não conseguiam sair do esconderijo sozinhos. Portanto, os socorristas que notaram a tempo os filhotes presos vieram em seu socorro. Um por um, eles tiraram os filhotes do chão. A operação de resgate levou quase meia hora.
Felizmente, todos os membros da prole estavam completamente saudáveis, assim como sua valente mãe, que foi encontrada nas proximidades. Depois de um exame veterinário minucioso, toda a família foi para um abrigo, onde os cães foram adotados por famílias cheias de amor. Patinhos indesejados. Qualquer pessoa experiente sabe que dar animais de estimação de presente é uma péssima ideia. Manter um animal de estimação é uma grande responsabilidade e cada pessoa deve tomar essa decisão por conta própria, principalmente se não for um gato que gosta de ficar sozinho e não precisa de supervisão 24 horas por dia, e sim um animal doméstico menos comum. Aqui está um bom exemplo. O cara desta história decidiu dar à sua esposa um presente original do Dia dos Namorados. E por presente original não queremos dizer uma viagem exótica ou um pacote para praticar um esporte radical, infelizmente. Em vez disso, o cavalheiro decidiu dar à sua esposa 2 patinhos domésticos, Harry e Houdini, mas o problema é que a mulher não tinha ideia de como cuidar das aves. Então, as encantadoras criaturas ficavam o dia todo em uma caixa de plástico que não era limpa por ninguém e não podiam sair de dentro da sala. Por 2 semanas, os patinhos não entraram na água e nem saíram na rua, o que é vital para quase todas as aves. Felizmente, depois de 15 dias, a própria mulher percebeu que não conseguiria cuidar do presente de grego do marido e ligou para PETA. Os especialistas limparam os patinhos e finalmente lhes deram a oportunidade de abrir as asas livremente. Depois, eles foram morar com novos donos conscientes que vivem em uma fazenda. Família de gorilas. Se você adora filmes sobre vida selvagem, provavelmente já ouviu falar do Damian Aspinall, o mais conhecido especialista britânico no comportamento de gorilas e proprietário de vários zoológicos com esses animais. Segundo o próprio Damian, ele cresceu cercado de primatas e tem certeza de que, se tratados corretamente, eles não causam nenhum mal aos humanos. Além disso, esse cara também é conhecido por ajudar dezenas de primatas a ir do cativeiro para a natureza. Nos últimos anos, ele diz que ficou um pouco desiludido com o conceito de zoológicos e com a ideia de manter animais selvagens à força na sociedade humana. Por isso, Damian começou a viajar cada vez mais para lugares distantes e deixar seus animais por lá. Há alguns anos, por exemplo, o biólogo viajou para as florestas tropicais de um pequeno país africano chamado Gabão para libertar uma família inteira de 10 gorilas. Para que a adaptação a um clima mais quente ocorresse o mais suavemente possível, os animais passaram um ano inteiro em uma ilha isolada antes. Chimpanzé triste. O personagem de nossa próxima história é um chimpanzé adulto chamado JR que foi trazido da África para os Estados Unidos na década de 80. Durante muitas décadas, o animal foi transportado de um lugar para o outro, mas todos eles eram igualmente mal equipados para a vida normal de um grande primata. As dimensões de suas jaulas em zoológicos de beira de estrada mal ultrapassavam a área de uma sala de estar comum, e simplesmente não havia árvores ou qualquer tipo de equipamento para atividade física. Sobreviver em tais condições, ainda por cima longe de seus semelhantes, era tão difícil para JR que ele começou a causar dor física em si mesmo. Tudo isso acabou em 2013, quando o animal foi finalmente resgatado por pessoas que lutam pelos direitos dos animais selvagens. O chimpanzé foi transportado para uma bela reserva natural na Flórida, onde finalmente pôde brincar ativamente, está cercado por uma bela natureza e pela companhia de outros macacos. Infelizmente, os agonizantes anos de abuso afetaram seriamente seu coração, mas agora o animal está sob constante supervisão de especialistas e toma os medicamentos necessários. Cavalo desnutrido. Hoje em dia, a situação econômica em muitos países deixa muito a desejar, ainda mais porque por vários meses os negócios simplesmente ficaram parados. Nos Estados Unidos, por exemplo, os impostos sobre a terra aumentaram, fazendo com que alguns agricultores abandonassem seus lotes e deixassem os animais à própria sorte. Foi isso que aconteceu com este cavalo, cujo antigo dono, por algum motivo, o amarrou a uma árvore e deixou sozinho. O animal ficou mais de um mês neste estado, chegando a um grau de extrema exaustão. O corpo do animal estava tão fraco que não conseguia nem ficar de pé, e as cordas duras deixavam feridas profundas em seu rosto. Mas, felizmente, agora sua recuperação está sendo monitorada por especialistas experientes. O cavalo deve ser engordado gradualmente, já que após longas semanas de fome absoluta, seu corpo exausto simplesmente não conseguia digerir alimentos saudáveis.
Espera um pouco, você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono, apenas ação, apenas aventuras, perseguições e brigas, confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.